Eu vim motivado para o Rio para fazer a Cal, né? Que era uma escola que o Ian Michals estava levando. Você estava dirigindo Timão de Atenas. Na turma anterior, eu entrei na outra turma. Que antes eu tinha sido recusado por você para fazer um curso, isso eu carrego pro resto da minha vida. Por isso é uma honra eu estar aqui, assim, né? Você foi recusado Se por você mim. for persistir muito, 40 anos depois, ele prova para você que você pode ser aceito. Mas é mesmo, Não, era o Gilberto? Teatro de Arena, em Porto Alegre, assim. Então, era um, sabe, da Marlise, Jair de Marlise, Andrade. Jair de Andrade, Marlise Você- Saurissi. Isso, Saurissi. Você estava dando uma oficina, e aí eu queria muito fazer, mas eu era menor de idade, né? Então, assim, eu acho que na hora da seleção, eles levaram em conta o fato de ser menor de idade, entendeu? Assim, não sei se foi você ou foi... Mas acho que foi para um outro caminho, assim, que foi muito legal, assim, que aí naquele momento, na hora que eu não consegui entrar, eu conheci o Luciano Alabarce e que me deixou entrar dentro do Grêmio Dramático Açores. E dali eu comecei uma carreira já de trabalho. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em Eu canto a arte elástica. Quero ler para você um pensamento de um colega seu, nosso colega, diretor de teatro polonês, que é o Christian Lupin. Ele diz assim: o ator que busca a verdade e a vida do seu personagem e faz dessa verdade e dessa vida uma prática, torna-se um corpo que se move na realidade de sonho da representação. Vamos dar um nome a isso: utopia. Eu te convido para a gente viver essa utopia aqui, conversando entre nós e também, e aqui por isso a oportunidade de falar, com o Caio Fernando Abreu. Nessa cadeira. Com o Bernard-Marie Coltès. Bernard-Marie Coltès aqui nessa outra. E com quem mais você trouxer esse programa Patafísico e Utópico. Pode sentar por aqui, são cercados. Então, vou falar um pouquinho desses dois aqui, com que você fez alguns espetáculos deles. Você foi à França e fez Roberto Zucco. Você fez aqui A Solidão dos Campos de Algodão, com o Ricardinho Logo depois. Blatt, pouco depois, né? Logo depois. Enfim, e você tem uma profunda ligação com a obra do Caio Fernando Abreu. Os dois nasceram no mesmo ano de 1948. Os dois morreram jovens, de AIDS, mas são duas obras diferentes. Qual é a relação sua, assim, com uma e com outra? Que paralelos você vê no teatro de um? E o Caio, na verdade, ele vira teatro nas suas mãos e noutras mãos, não é? Porque ele originalmente um narrador. Muito mais um contista, né? Não é? Já o Coltès não, né? Já o Coltès é um dramaturgo. Já o Coltès é um dramaturgo. Não, foi assim, o Caio tem uma obra até teatral também, que eu acho mais difícil de ser montada. Para mim, assim, ainda não tem essa leitura e eu acho os Arthur, acho que consegue melhor executar isso. Os Arthur Nunes. Eu gosto muito de autor, eu gosto muito da escrita. Eu acho que esse é o grande gênio da raça, assim, né? Então, e eu tive esse privilégio de conviver com gente que escreve. Eu tenho esse privilégio, né? Assim, eu acho para mim um privilégio montar Daniela Pereira de Carvalho. É um privilégio na minha vida eu ser vizinho do Silviano Santiago. E o Silviano, quando fez um aniversário, acho que foi 70 anos, que ele teve uma comemoração na casa de Rui Barbosa, e aí ele sempre disse que gostaria que aí ele pediu a direção para o que ele gostaria, e ele disse que gostaria de ouvir o texto dele, da Stella Manhattan, sendo dito pela minha voz. Que ele sempre tinha um pouquinho de inveja de ouvir eu dizer o Caio, a Dama da Noite, que ele achava que eu dizia de uma propriedade. Né? É tão bonito isso, né? Você vê um autor querer ouvir o texto a partir da tua leitura. Eu acho que isso me juntou muito ao Caio. Né, o Caio, assim, A Dama da Noite, que é um texto que o Caio escreve para Márcia Denser. Você conhece essa contista? Não. É maravilhosa, poderosa, tá viva, Márcia. O Caio escreveu esse texto para a Márcia. Então escreveu para uma mulher.
eu pego e faço isso porque eu acho que essa busca do príncipe encantado, ela, numa grande local urbano e tudo, ele não é de um travesti, não é de uma drag queen, não é de um homossexual, não é de um heterossexual, não é de um assexuado. Qualquer pessoa que sai na noite tem um pouquinho esse desejo do príncipe encantado. Enfim, aí o Caio até dizia assim que o texto me pertencia muito mais a mim do que a ele. Uma vez, eu me lembro, na feira de Frankfurt, ele estava com o Gerd Hilger, um cara que fez um estudo muito legal também sobre Jorge de Andrade aqui no Brasil, um alemão, e que passou a ser o tradutor do Caio na Alemanha. Aí os dois estavam lá na feira de Frankfurt e o Caio ia ler um pedaço da Dama da Noite. Aí me liga de manhã com aquela voz dele assim: Betinho, eu estou aqui, eu vou ler Dama da Noite, eu tô com alguma dificuldade em algumas das inflexões. Você pode me ajudar com essa? Qual é a intenção disso? O que eu quis dizer quando escrevi isso? Onde é que estava o subtexto disso aqui? Onde é que estava a possibilidade, assim? Assim, como qualquer adolescente da minha geração que gostava de uma literatura e tudo, assim, eu tive o privilégio de ler Morangos Mofados. Eu tive a sorte de ser da geração que vivia a adolescência lendo Limite Branco, os livros do Caio, né? Então, eu conheci o Caio, ele não me conheceu, mas eu o conheci nas filas de autógrafo e o meu companheiro, que ele era dentro do meu quarto na minha adolescência, dentro da minha casa. E aí eu monto a primeira peça dele, que é o Pode Ser Que Seja Só o Leiteiro Lá Fora, que ficou muitos anos proibida pela censura, o Luciano Alabar sem montar, e eu faço um papel do Baby. Aí o Caio vem na estreia. Imagina, assim, nunca esqueço, assim, porque pelo fato de eu gostar muito da obra do Caio, eu fiz todo o meu gestual a partir de todos os outros contos do Caio Fernando Abreu, do meu personagem, que era o Baby, que subia numa montanha de latões. E aí ele entrou no camarim e disse assim: você construiu um personagem muito maior do que aquele que eu escrevi. E eu acho que isso é a beleza do intérprete. É você oferecer uma leitura que transcende, né? Aí eu vou para o Coutês, chego na França. O teatro sempre foi muito generoso comigo. Eu tinha acabado de ficar viúvo, tinha acabado de perder com 31 anos e surgiu esse convite para trabalhar em Estrasburgo. Então eu saí desse universo daqui e vou viver na França, num outro universo, onde as faltas não existiam assim tão gritantes. E aí eu chego lá, encontro esse autor, que eu já conheci pelo Roberto Zucco, mas não conhecia a obra toda, e vou viajando nessa obra. E por um lado, assim, um menino que fazia xerox, que trabalhava no Teatro Nacional de Estrasburgo, era o sobrinho do Bernard. O irmão dele tocava gaita no boteco da esquina, e então eu ia muito lá ouvir. O François, que é o irmão mais intelectual dele, que criou a obra. Inclusive, até chegar um outro momento de camarim, quando vem a Madame Coutês, a mãe do Bernard, dele. E chega no camarim e eu disse assim: eu não sei, tomara que eu tenha entendido o seu filho. Aí ela me disse assim: eu nunca entendi, mas através do teu trabalho eu entendi um pouquinho melhor. Ah, que maravilha! Né, uma senhora assim, muito cristã, com aquela dramaturgia toda, né, que era... não é um... É muito especial. Isn't easy, né? Muito forte. E aí veio essa identificação, assim, eu tenho uma sensação, assim, de... Nem é uma sensação, acho que é uma verdade, assim. Eu conheço o Bernard Marie Coutês. Sabe assim, eu conheço, eu sei do que ele está falando, eu sei qual é aquele universo. Me sinto um pouco órfão, assim, nesse lugar, assim, com esses autores que já se foram e foram de um tempo, assim, de não ter essa obra que vem e essa discussão do que fazer, assim, também, né? Do que está criando, assim, a partir desse momento que eu encontro com o Caio, ele escreve Zona Contaminada e tudo, de uma parceria de trazendo, né? Foi um texto que ele escreveu para Scarlett Moon, e que queria que eu dirigisse, eu dirigi. Aí eu me lembro assim, que eu convidei para ser o Nostradamus Pereira, que era uma figura um pouco em homenagem ao Duzec e ao Vicente Pereira, que era uma figura que perseguia elas. E aí eu convidei o Fausto Fawcett para fazer. E o Fawcett, o Fausto não ia nunca, mas eu tinha tanta certeza que ele ia fazer bem que ele não precisava ir no ensaio. E nas vésperas da estreia chega o Fausto com a Regininha Poltergeist, né? E o Dé, que tocava, para os três fazerem o personagem. Que loucura! E eu acho que essa contribuição... E que fez da peça um lugar, assim,
essa contribuição do Fausto. E o Caio reescreve os monólogos do Nostradamus Pereira a partir da leitura das inserções de texto que o Fausto foi colocando. Foi colocado. Né? Isso eu acho que esse trabalho que está sendo em ebulição ali, sendo feito, né? Então, a gente montou bem underground mesmo, assim, um teatro que me agrada também, assim, esse espaço, essa liberdade que isso oferece, né? Eu me lembro uma vez numa das minhas crises, assim, de criação, eu tenho, fazer o quê? Uma época muito eu recorria ao Alcione Araújo, né? Que foi meu primeiro professor na Cal, assim, que sempre um homem muito lúcido, né? Na leitura do mundo, na leitura do teatro, que maneira para estar inserido dentro disso, né? E aí, na ausência eu vim recorrer a você. Você disse, não, o teatro vai para a garagem. Não, o teatro agora vai ser feito na garagem. Tem que ir para a garagem, não é? Esse teatro grande é cada vez mais reduzido, cada vez lugar. Isso me ficou assim, pô, o teatro na garagem. Aí, numa outra, eu encontrei a Fernanda Montenegro também. Aí a Fernanda disse assim, o teatro agora está nas catacumbas. Eu acho que a gente foi até lá. Eu acho que talvez seja agora o momento de ressurgir, entendeu? Desse teatro voltar a ter um lugar de vida dentro do comportamento social, intelectual das pessoas, de encontro, de possibilidade de discussão, né? Eu acho que o teatro, para mim, é sempre um lugar que eu tenho um pouco de medo de ir, né? Ele pode me levar a coisas que nem eu tô pensando, né? Tá contando, eu cheguei a mencionar, né, que eu me separei vendo a tua montagem de Mão na Luva, né? O teatro foi eu me vi tão espelhado naquela relação do Nanini e da Juliana, que a nossa relação não se sustentou mais. Depois de 8 anos. Separou depois? Nós nos separamos. Depois de ver Mão na Luva. E tinha quanto tempo? 8 anos. E Mão na Luva separou. Eu já vi que eu estraguei sua vida total. Eu não lhe aceitei num curso em Porto Alegre quando você era um adolescente. Eu disse a você acabou com o meu primeiro casamento. O teatro foi pra garagem. Tirei você do salão principal e te disse, vai pra garagem. Separei você do primeiro casamento com uma peça. Eu destruí a sua vida, Gilberto. A justiça deu alguma chance, hein, Aderbal? Me dirige, Aderbal, me dirige. Vai. Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. Meu pai, assim, não tinha essa educação, não tinha formação, mas no desejo meu, por exemplo, de atuar, e querendo me dar o melhor, ele me manda para Los Angeles com 16 anos. Né, para estudar para virar ator de Hollywood. Mas, assim, qual é o melhor lugar para uma pessoa ser ator? Em Hollywood. Né? Eu, com 16 anos, eu estava vendo a entrega do Oscar, né? E querendo fugir daquilo. Né? Mas você, então, viveu em Los Angeles? Eu fiz o início da minha formação foi no Actors, assim, com o método do Actors Studio dentro na Cal State. Teve um momento lá que eu fiz um teste para uma montagem de Midsummer Night Dreams, O Sonho de uma Noite de Verão. E eu passei e ganhei o Puck. Imagina, né, Debal? Eu era um garotinho, um latino, falando, né, fazia acrobacia, tinha tudo para... Né? E naquele momento eu não aceitei. Não aceitou? Quando eu disse assim, não, porque eu acho que era a hora de eu voltar, porque eu acho que eu não iria mais voltar para o Brasil. Dentro daquele processo ali, daquele trabalho. Podia ser uma carreira que ia ser desenvolvida naquele lugar. E também, né, porque você vê uma evolução de um lugar como aquele, né? Você vai numa entrega de Oscar, né? Assim, como diz a Sônia Braga, Oscar é meio casamento de Sorocaba, né? Assim, às 3 da tarde o vestido já tá passado atrás da porta, sabe? Tem uma cafonice, assim, na coisa. E aí eu resolvi voltar, e aí eu resolvi vir pro Rio fazer a Cal, que eu achei que era mais o meu universo, onde eu entendia, onde eu podia falar as coisas que estavam na minha inquietude desse jovem que não era dentro dos Estados Unidos, né? A imagem da gente dos Estados Unidos, o que ele está me propondo, hoje eu consigo absorver um pouco do que foi aquela formação lá, que foi muito importante. Mas na época, estar lá, né, que não era nem Nova York, era Los Angeles, né? A meca do cinema, né? Aí eu volto e venho para o Rio. E o primeiro papel que eu ganho aqui, qual é?
O Puck? O Puck, o Moacir Góes me convidou. Ah, Era um grupinho, era eu, Gisele Frois, a Isabel Gomide, Helena Varvac, uma turma assim toda ali. E a gente montou e eu fiz o Puck. Então assim, acho que tem horas, nem você é muito que escolhe os personagens, são os personagens que te escolhem, né? Mas aí foi todo esse caminho, ou ao mesmo jeito como o teatro me ofereceu esse lugar de conhecer a obra do Bernard-Marie Coutts e poder trazer Na Solidão dos Campos de Algodão para cá, assim, que foi um momento muito feliz, ficar 3 anos fazendo com um grande companheiro meu de palco, que é o Ricardo Blatt, que eu acho que tem, assim... o palco é o lugar da honestidade, né? É um lugar, assim... Quando a Bel Garcia morreu, assim, eu acho... Os melhores casamentos que eu tive foram dentro do palco, entendeu? Foram na ficção, né? E aí eu trouxe esse trabalho para cá. O meu desejo, logo quando eu trouxe, era que o Caio traduzisse, que eu acho que o Caio seria um bom, excelente tradutor de Bernard-Marie Coutts, mas o Caio já estava bem... doente. E assim, eu entendo que já vendo uma iminência da morte, você tem um desejo, ainda tinha um desejo de tantos planos de escrita, que ele, ao invés de fazer uma tradução, né? Mas aí a Jaqueline Laurence fez a tradução também, e que fez muito bem, acho que nesse lugar, assim, da Jaqueline, que tem a coisa da teatralidade, né? E me lembro quando ela entregou a tradução para mim, para o Ricardo Blatt, que é uma tradução que as pessoas usam muito até hoje, a tradução dela. Ela leu os 2 personagens pra gente, assim, aquele jeito Jaqueline, assim, né? Eu não sei por que você quer montar isso, né, Gavronski? Mas vamos ver, né? Então, vou ler pra vocês. Aí ela leu um personagem e o outro. E eu só disse assim, Ricardinho, memoriza tudo, porque a intenção tá certa e o tempo tá certo. Eu me formei na Cal com o Luiz Antônio Martinez Correia. E aí, a partir dali, eu comecei a trabalhar direto com o Luiz Antônio, naquela pesquisa do teatro musical brasileiro. Então, assim, logo também o Luiz faleceu e eu tive que assumir a direção artística do teatro musical brasileiro. E eu era um aluno do Luiz, entendeu? Assim, que estava ali e tendo que segurar a onda daquele... Então, a direção para mim chegou de um jeito meio traumático até, assim, né? Assim, então, Era a sua primeira direção? só tinha feito assistência para o Luiz Antônio e para o Naum Alves de Souza, num texto que era Cenas de Outono, produção da Marieta Severo. Me lembro desse espetáculo, ela e Silvinha. Era a Silvinha e o Caco. De Vivier. O do Vivier tocando ao vivo, né? Lindo, né? E ali foi também motivado, porque numa época eu estudei muito teatro no. Então, o Naum ficou um pouco fascinado nessa coisa de trazer. E Marieta, por exemplo, foi uma pessoa também que me impulsionou muito para eu dirigir, porque eu gosto muito desse trabalho minucioso com ator, né? A Dama da Noite, quando eu fazia em Nova York, eu fiz uma temporada grande em Nova York, que era em inglês e tudo, eu fazia 7 sessões por semana. E o medo de não ter ninguém, né? Porque o medo não é ter pouco público. Para mim, o meu medo é não ter ninguém, né? É fazer uma maquiagem que levava 3 horas, a Dama da Noite, e o produtor entrar, ninguém veio para te ver, tira essa maquiagem. Né? Nunca aconteceu? Nunca. Os deuses do teatro... Quando foi isso em Nova York? Nova York foi, acho, 2001. Você tem uma relação com a Dama da Noite de 20 e tantos anos? Eu fiz 15 anos, a peça. 15 anos? 15 anos. Agora, esse último ato de comunhão, que é de um autor argentino maravilhoso, o Lautaro Villo, eu fiz durante 7. O Ato de Comunhão é uma peça que me chegou por uma indicação do crítico Jorge Arias, que é um crítico do Uruguai. Né? E que ele viu essa montagem na Argentina e achou que esse dialogava total com o tipo de coisa que eu gosto de falar, de comportamento, de sexualidade, né? A Medida por Medida, do Shakespeare, veio por uma indicação da Bárbara Eleodora, que ela disse que ela tinha feito a tradução e nunca tinha visto a montagem de Medida por Medida. E que ela diz assim, e é um texto que fala sobre essas temáticas que você gosta, que é sexualidade, comportamento, possibilidade de afetividade e manutenção de uma vida sexual. O Jorge Arias sempre vai ao Porto Alegre em Cena. Sempre. Ele viu... porque até eu conheci, foi na Dama da Noite também, e na Solidão dos Campos de Algodão, que ele fez uma crítica para o Uruguai. E lógico, né, assim, a gente, atores de teatro aqui, a gente não é nem conhecido aqui. Eu não sou conhecido... eu posso ir no supermercado, né? Assim, você... Imagina no Uruguai. Então, ele precisava me dar alguma comparação pro leitor dele quem eu era, né? Aí ele diz, Roberto Gavronski é uma mescla de John Malkovich com Ney Matogrosso. E eu
achei aquilo, assim, ganhei o Oscar, entendeu? Mandei um buquê de rosas vermelhas para ele agradecendo, né? Aí ele me convidou para jantar, e aí cada vez que eu vou lá, ele e a Irene também, que é a esposa dele, que é uma mulher fascinada com teatro, pessoas fascinantes. O ato de comunhão, eu nunca pensava que ia ter essa carreira. É uma história de um canibal, nada igual, assim. Me lembro, a última temporada que eu fiz foi nesse verão, que eu fiz pelo Nordeste, que peguei um carro, aluguei um doblô, e o cenário ia todo lá dentro, e a gente ia, desci em Fortaleza, e fui indo cidade por cidade, parando, e uma do interior, e parando no interior. Né? E as pessoas... Porque é a história de um camarada que corta o pênis e os dois comem. Que você conhece pela internet, uma coisa que Coisa aconteceu, um fato internet, verídico que aconteceu na Alemanha. E aí eu fui fazer lá no Nordeste, fiz essa temporada toda, né? Aí minha mãe que chegou e disse assim, você vai fazer aquele horror lá pelo Nordeste no verão? Você quer acabar com as férias dessas pessoas? E olha, foi surpreendente, assim, foi super bonito, principalmente que eu escolhi solo, assim, de apresentar dentro das sedes de grupo. Então, fiz dentro do Piolim, fiz dentro do Clowns de Shakespeare, por acaso, daquele grupo Bagaceira de Fortaleza. Então, por si, o próprio grupo já levava um público que já dava um aval para a qualidade do meu trabalho. Você falou de uma coisa que é legal também destacar, que é que já existem essas ilhas, já existe uma rede nacional de bom teatro e de... porque, por exemplo, tanto você como eu somos exilados. Eu vim do Ceará para o Rio, você veio de Porto Alegre para o Rio, em épocas diferentes e tal. E como você disse, porque aqui era onde existia uma possibilidade de permanência no ofício. Mas você falou aí do Piolim em João Pessoa, do Clowns de Shakespeare em Natal, o do Bagaceira em Fortaleza. E de outros grupos pelo Brasil afora que estão lá fazendo permanentemente teatro com dificuldades de manutenção e tal, mas fazendo isso. Mas me fala um pouquinho da casa de Santa Teresa. A casa é um lugar muito mais assim, de um lugar de pesquisa, né? Assim, foi uma coisa que eu me permiti, que eu me ofereci. Desculpa, eu contei isso. Contei essa hora, né? Que foi criar um lugar assim, pudesse agregar essas coisas de... E aí surgiu esse um casarão antigo ali na Silvio Romero, e o meu pai tinha falecido há alguns anos, eu tinha herdado os apartamentos dele, que davam só problemas, assim, de inquilinos, não dava uma segurança, assim. E também isso é difícil, né, de você herdar as coisas, né, você se apossar das coisas, assim, eu vou fazer disso a minha forma, né. Se meu pai comprou alguns imóveis para ter alguma... uma renda e uma segurança até o final da vida dele que ele teve, eu tenho que fazer disso a forma minha, disso passar a ser um lugar meu, assim, né? E que é desse exercício, dessa prática, dessa descoberta, porque tem uma hora que você fica 6 horas ali naquela sala, achando linguagens corporais, outras vezes lendo livros, vendo textos e para ver o que eu vou fazer. Qual é a nova viagem. Lógico que tem outras viagens com outros companheiros, talvez o momento não seja de novo desse lugar sozinho, né? Mas você tem que ter uma energia. E essa energia que demanda não é só da energia do que eu vou enfrentar como personagem, dessa honestidade que você falou tão bem aí do Lupá, né? Mas também de uma dimensão hoje de produção. Né? Como é que eu vou produzir isso, né? Assim, esses lugares... Então, essa casa... Ela não é um lugar que se propõe a ser um espaço de espetáculo, de apresentação, mas é um lugar mais de imersão, onde eu posso abrigar um lugar assim que, ultimamente, estou dizendo, eu entrei numa coisa física, que é o que o meu corpo hoje pode corresponder. E aí veio muito a linguagem do butô, então eu estava fazendo umas aulas de butô lá, né, assim, que não é ir fazer um curso de butô fora, é fazer uma coisa já específica para uma viagem, um trabalho, que pode, não sei que jeito que você tem a ideia, né? E que eu acho que isso... Eu não sei, eu tenho pensado muito, assim, se não é o momento agora de eu começar a juntar de novo, assim, sabe? Sou muito isso, né? A gente é essas pessoas que nos influenciaram, que ter assistido elas, fez toda a diferença, né? Assim, como eu digo, eu tive a possibilidade de ser aluno do Grotowski, eu tive a possibilidade de ser aluno do Luiz Antônio Martínez Correia, eu tive a possibilidade de assistir um trabalho do Tadeusz Kantor, entende? Assim, então, essas coisas fazem de você... te alimentam para você poder buscar lá naquele lugar uma continuidade de trabalho, né? Gilberto,
Espero que esse encontro aqui não seja mais um desastre na sua vida, como foi os outros que eu já causei, a sua separação, recusa no curso. Mas aí também queria Eu não teria entrado no Grêmio da Vasco Açores se eu não tivesse me claro, recusado. claro. Então, queria só que a gente aproveitasse aqui e a gente desse corpo, nessa fantasia do Lupin também, aos dois personagens que falaram através de você, através do que a gente conversou. A gente hoje tem mais idade do que eles tinham quando morreram. Exatamente, né? Isso é tão louco, né? E qualquer sobretudo coisa- é ser bem Caio. É? Sobretudo é bem Caio. Isso é bem Esse aqui Caio. é bem Isso é Caio. Isso é Pronto. Caio. Caio. Você faz Eu o vou Caio. de Caio e você vai de Cortez. E agora o que é o Cortez? Espera aí, uma Sharp. Podia inventar um É, Sharp. faz isso aí, ó. Você botar rodado assim já. Pronto, então já estás aqui. O Caio tinha uma voz muito esganiçada. E aí um dia ele não queria mais ter aquela voz, aí lá no sítio da Hilda, ele abraçou a figueira e pediu uma voz. E disse que no outro dia ele amanheceu com essa voz, que era uma voz linda, colocada. Je suis très heureux. Bien sûr, moi aussi. Monsieur Caillot. Caillot. Il y a quelqu'un qui m'a invité Adoré. de traduire votre pièce de théâtre dans la solitude de Champ de Coton. Mais je suis très, très malheureuse avec le sida et c'est pas possible de ce moment. Ah, le sida. Vous avez le sida aussi? Le sida Nous sommes aussi. contemporains. Nous sommes contemporains. Nous sommes prochains pour le Oui, sida. bien sûr, oui. Oui. Querido, Merci beaucoup. merci à vous. Muito obrigado. Merci, 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 merci. Bonne soirée. Bonne soirée aussi.